né? O Bolsonaro não são só esses delitos agora que ele, né, está sendo indiciado. O Bolsonaro praticou muitos delitos durante o mandato dele, de 2019 a 2022. Então, se espera que efetivamente ele venha, né, primeiro agora responder criminalmente, que ele ainda não está respondendo por muitos delitos. Esses aí são poucos ainda. Então, vamos só para um parâmetro primeiro, né, diante do que você falou. Se nós levarmos em consideração a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para os atos de 8 de janeiro, nos quais o Bolsonaro está envolvido diretamente, já tem provas aí mais do que contundentes contra ele, a jurisprudência do Supremo para os magrinhos tem sido 17 anos, tem sido 15 anos. Então, o Bolsonaro provavelmente irá, né, responder, vai ter diversas, assim, se tudo for encaminhado, terá diversas condenações contra ele. Muitas condenações. Então, no mínimo, esperamos um regime fechado para ele, cumprimento de um regime fechado. Então, Daiane, mas o ponto que me preocupa nessa história toda não é agora. Né? Não é assim, isso tudo já era para ter sido resolvido. O Bolsonaro já saiu da presidência da República, Paulo, há 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E, veja, hoje eu li o Procurador-Geral da República dizer, não, eu vou com cuidado, porque eu não quero que seja a Procuradoria-Geral da República identificada como um instrumento político. Mas, olha, julgamento político de Bolsonaro já ocorreu 2 vezes já. Foram feitas 2 CPIs, uma na Covid, a CPMI do Senado, em que se apurou diversas irregularidades no governo de Bolsonaro, com diversos indiciamentos, inclusive de muitos militares, inclusive peculato, tudo isso foi debatido ali, já teve uma CPI. Agora tivemos uma outra CPI, que foi a CPI do 8 de janeiro, na qual o Bolsonaro foi indiciado formalmente. Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, Mauro Cid, diversos militares e diversas pessoas, Carla Zambelli. Ou seja, sob o aspecto político, jurídico, já teve, no Brasil, uma ação efetiva, materializada por meio do Parlamento Brasileiro, que encaminhou todo o levantamento feito nas CPIs para a Procuradoria-Geral da República. O Aras não fez nada, a meu modo de ver, com relação à Covid, e que o Bolsonaro tem uma ação direta nas mortes de mais de 800 mil pessoas que morreram no Brasil. Dessas mortes, com certeza, Bolsonaro contribuiu demais para que essas pessoas morressem, porque ele incentivava a não usar máscara, não ser vacinado, e veja, agora constatamos que ele falsificou o cartão de vacinação, mas ele deve ter sido vacinado, Daiane, sabe? Ele não é maluco. Ele não se cria em torno do Bolsonaro, Paulo, uma figura de um maluco, como era o governo dele, o governo do palhaço, uma caricatura. O Bolsonaro não é um palhaço. O Bolsonaro é um político com uma proposta muito clara. O governo do Bolsonaro, ao contrário do que diziam, que falavam que era um desgoverno, não era um desgoverno. O Bolsonaro tinha um projeto político, que era introduzir no Brasil um governo fascista, neoliberal. Esse era o objetivo de Bolsonaro, ou seja, tinha um projeto de governo, tinha um projeto de poder. Tanto é que os fascistas, né, com o Bolsonaro, conseguiram, de fato, ter uma estrutura política espalhada por todo o país hoje. Não só dentro do Estado brasileiro, dentro do poder público brasileiro, como em diversas outras instituições privadas, igrejas, né, forças armadas, que é pública, polícias, eles se espalharam pelo país. Os fascistas estão aí. Então, a grande luta do Brasil hoje, e aí, Paulo, Daiane, a importância, o processamento de Bolsonaro, a responsabilização de Bolsonaro, é uma resposta que a República Brasileira tem que dar contra o fascismo. O fascismo que não foi enfrentado na última ditadura. Tivemos a última ditadura, tivemos os verdugos, os carrascos, mas com a redemocratização nada aconteceu. Esse discurso do Procurador-Geral da República de hoje, ao dizer que a Procuradoria não pode ser um instrumento político, tem que ser um instrumento técnico, foi o que fez o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com os verdugos da ditadura, ao manter uma lei que eu considero que não foi recepcionada pela Constituição de 88, que é a lei de anistia. Não foi. O julgamento do Supremo em 2010 foi uma caricatura, com todo respeito aos juízes ali, mas eles diziam
que foi o acordo político. Mas que acordo político foi esse que uma parte apenas impôs sua vontade contra os que foram perseguidos, que foram massacrados? Então, esse é um reflexo, Daiane, infelizmente, de uma sociedade que convive pacificamente com o fascismo. O Brasil, desde o período colonial, trazemos para a República e para o presente, convive com isso. As chacinas, o juiz ontem, o desembargador do Paraná, que fez uma... votando, ele não estava na casa dele, já seria um absurdo se tivesse da privada. Preparei isso aqui. Dentro do tribunal, Daiane, dentro do tribunal, o cara fez uma manifestação num voto misógino. Ou seja, isso é fascismo. Isso é fascismo, gente. Então, o país tolera essas coisas. Então, essa questão criminal do Bolsonaro, começamos, né, já tem um indiciamento aí com relação às joias, que o Paulo já disse tudo, com relação à questão das joias. Eu assino embaixo o que o Paulo falou. Agora tem a questão do cartão de vacinação que ele fraudou. Essa questão do cartão de vacinação, algumas pessoas colocam assim, isso não é nada, isso não é nada. Isso é muito sério, mas muito, muito sério. Isso é adulteração de documento público praticado pelo principal chefe de governo do país. Exato. O principal chefe de governo do país mandou fraudar um cartão de vacinação para benefício dele. Gente, isso é muito sério. Não pode se normalizar uma situação dessa no país. Então, o Brasil convive com essas coisas, infelizmente. Um outro exemplo, Daiane, só para... eu acho que é importante a gente estar ilustrando isso, por exemplo, a privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos a conversa até hoje do presidente Fernando Henrique com o Mendonça de Barros, que veio a público, e não deu nada. Não deu absolutamente nada nesse país. E foi um processo muito ruim para a democracia brasileira, depois do que nós vamos verificar anos depois. Então, essas coisas todas, o país aceita, como aceita a Lava Jato. Os caras da Lava Jato, Daiane, até hoje, não estão respondendo criminalmente. E já se chegou à conclusão que eles praticaram diversos delitos na condução de processos. Um é senador da República, o outro foi deputado federal, mas esse pelo menos foi inelegível. Diversos procuradores saíram do Ministério Público, Daiane, Paulo, e até hoje eles já estavam ali, ficaram na moita, estão quietinhos e saíram do serviço público. E ninguém sabe onde eles estão. Foi igualzinho que aconteceu na última ditadura. Na última ditadura foi assim. Quando terminou a ditadura, Paulo, aqueles verdugos todos, veio a ordem democrática, se esconderam. Eles só retornaram e botaram as asas de volta agora no governo do Bolsonaro, que é exatamente isso, que é a síntese de tudo isso que nós estamos aqui enfrentando. Então, para mim, Daiane, o grande debate que nós vamos ter aqui no Brasil, né, esse institucional é importante, sim, inegavelmente, ter uma sentença, garantir a eles, né, já que estão dentro de tanto legalismo, formalidades constitucionais que nós respeitamos, não pode ser diferente, garantir a eles o direito de defesa, né, o contraditório, né, até a presunção de inocência, porém, ao final, ter uma resposta disso para a sociedade brasileira. Sim. Mas essa resposta ela é muito importante, ela tem que ser rápida, ela não poderá ser lenta. Um dos indiciados é o Mauro Cid, que é o colaborador, um dos colaboradores. Sim. Mauro Cid está preso, se eu não me engano, está preso ainda o Mauro Cid. Sim. Se o Mauro Cid está preso, a denúncia tem que ser proposta, a partir do momento que ele receber, né, o inquérito da Polícia Federal, o relatório do delegado, vai para o Supremo. Aí o Alexandre de Moraes não decide nada, a decisão não é de juiz. O juiz só acompanha, fiscaliza a atuação da polícia e do Ministério Público para evitar abusos no processamento, para evitar o que o Moro fazia, na Lava Jato. O Alexandre de Moraes vai receber e vai encaminhar, ele não vai tomar nenhuma decisão. A única decisão é mandar para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral, pelo Código de Processo Penal, tendo réu preso, são 5 dias para oferecer a denúncia, não tendo 15 dias. Então, se você colocou, muito bem o que você está colocando. Quer dizer, ele, Procurador-Geral da República, também tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. E é isso, entendeu? Eu sistematicamente, Daiane, faço a pergunta sempre, Paula, né, quando eu tenho oportunidade, quando o Bolsonaro vai ser denunciado, ou quando a PF, a Polícia Federal, vai concluir o inquérito.